Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 8, por favor. Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8. Apenas a primeira parte do verso 4. Diz assim: Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Só a última parte do verso 9. Como o Senhor ordenara a Moisés. Só o finalzinho do verso 13. Como o Senhor ordenara a Moisés. Só o finalzinho do verso 17. Como o Senhor ordenara a Moisés. Finalzinho do verso 21. Como o Senhor ordenara a Moisés. Agora vamos ler o texto do verso 22 em diante. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que estava nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto, dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e o pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta, movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos, e o queimou no altar, sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito, e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, em expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Aleluia, louvado seja Deus. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, palavra santa, palavra poderosa, palavra transformadora, que Tu fales conosco através dela, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o desejo de Deus para com Israel é o mesmo desejo de Deus
para a igreja hoje. Ou seja, que nós sejamos uma nação de sacerdotes, que nós sejamos uma nação santa. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que nos chamou para a sua gloriosa luz. Entre outras palavras, lá no Antigo Testamento, o desejo de Deus era que Israel se tornasse uma nação de ministros da graça de Deus. E é o mesmo desejo hoje, para você e para mim, que nós sejamos ministros da graça de Deus. Agora, para que você e eu nos tornemos ministros da graça de Deus, é necessário que nós nos submetamos aos ritos de Deus que nos preparam para esse ministério tão glorioso, tão lindo, tão maravilhoso. Este ministério de levar a mensagem da graça, a mensagem do perdão que há na pessoa santa, bendita, gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que todos nós olhássemos para este texto, para cada um dos ritos que nós encontramos no texto que nós acabamos de ler, que todos nós saiamos daqui dispostos a passar por cada um deles, sem exceção. Saímos daqui com a convicção de que esse chamado foi para Arão, foi para os filhos de Arão, é para Geraldão e é para os irmãos. Essa consciência que eu espero em Deus, que todos nós tenhamos aqui esta noite. Primeiro rito, irmãos, que você e eu temos que ter em mente, que nós temos que passar, para que nós sejamos ministros da graça de Deus, é o rito da purificação. Está aí no verso capítulo 8, versículo 22 e 23. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Diz também que fez a mesma coisa com os filhos de Arão. Ou seja, ninguém pode exercer o ministério da graça se não passar pela purificação. E nós sabemos que o meio pelo qual nós nos tornamos aptos para exercer é através da purificação que há no sangue de Jesus. Porque, afinal de contas, o sangue de Jesus nos redime, nos purifica, nos lava, nos limpa de todos os nossos pecados. E este rito de purificação, ele existe desde sempre. Quando o casal pecou lá no Éden, quando eles fizeram uma roupa com folhas, aquilo não foi satisfatório diante dos olhos de Deus. Um animal foi sacrificado, sangue foi derramado, e uma veste foi feita para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Os dois sacramentos deixados por Jesus nos falam de purificação: o batismo e a Santa Ceia. Lá na Páscoa, o requisito para que o anjo da morte não alcançasse os judeus era a purificação, era o sangue do cordeiro nos umbrais, na verga, ou na verga da porta da casa dos judeus. Segunda coisa, irmãos, para nós exercermos o ministério da graça, é necessário termos todos os nossos sentidos purificados.
Diz aqui que Moisés começa pela orelha de Arão e dos seus filhos. Orelha aqui representa todas as outras portas da nossa alma. Ou seja, nós precisamos que o sangue do Cordeiro invada, pervada todos os nossos sentimentos, todos os nossos afetos, todas as nossas emoções. Que o sangue do Cordeiro nos purifique de dentro para fora, de fora para dentro. Os nossos olhos precisam ser purificados pelo sangue do Cordeiro. Os nossos lábios, o nosso tato, precisam passar pelo sangue purificador do Cordeiro de Deus. Fato interessante, irmãos, que Isaías, lá no capítulo 6, ele reconheceu que ele tinha os lábios impuros. Diz que o fogo de Deus queimou os lábios do profeta Isaías. Imagina a dor, irmãos. Se for literal o texto, e eu creio que é, a boca de Isaías queimou. Porque nós sabemos que os lábios talvez seja uma das partes mais sensíveis do corpo. Prova disso é que nós usamos os lábios para beijar. Agora, essa queimadura da graça divina na boca de Isaías trouxe cura para todo sempre na vida do profeta. E quando você olha essa ideia do sangue de Deus purificando, nos dá a ideia de que o nosso eu tem que ser removido, tem que ser redimido por Deus. Quando o sangue do Cordeiro de Deus passa sobre a nossa vida, o nosso eu é destruído e um novo eu aparece, totalmente redimido e purificado. Olha o que diz a palavra de Deus: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Você teria coragem de se colocar à disposição de uma enfermeira, você com todo ferido, se colocar à disposição de uma enfermeira para tratar as suas enfermidades, as suas feridas, com a mão toda suja? Ou você espera primeiro que essa enfermeira faça asepsia, para depois atar as suas feridas? Para que você e eu sejamos instrumentos de Deus, tem que haver essa santa asepsia de Deus na nossa vida. Outra coisa, irmãos, para nós exercermos o ministério da graça, é necessário que nós tenhamos as nossas mãos e os nossos pés santificados, purificados pelo Senhor. Não tem, irmãos, como você e eu nos tornarmos ministros da graça de Deus com as nossas mãos sujas. Mão na Bíblia é aquilo que abençoa, aquilo que tange, aquilo que leva, aquilo que traz, aquilo que carrega, aquilo que levanta. Você se lembra de uma passagem em que Jesus diz assim: olha, se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o. Se os teus pés te fazem pecar, corta-o. Se a tua mão te faz pecar, corta-a. Já pensou se isso fosse literal, irmãos? Manetas, pernetas e ceguetas. Nós seríamos igreja presbiteriana dos manetas, pernetas e ceguetas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: olha, aquilo que a sua mão toca e te faz pecar, não toca mais. Se é o vidro do celular, se é o teclado do computador, se é o controle remoto da televisão, não toca mais. Se aquilo que os teus olhos olham te fazem pecar, não olha mais. Se aquele lugar onde os teus pés te levam te fazem pecar, não vai mais.
Irmãos, os nossos pés precisam ser santos, para que nós não andemos no caminho dos ímpios, nem no caminho com os ímpios. Pés santos. Isso é a primeira coisa. Esse sangue do Cordeiro tem que passar sobre nós. Sem isto, não dá para dizer: Senhor, eis aqui o ministro da graça. Segunda coisa, irmãos, a necessidade de dedicação a Deus. Versículo 26 a 29. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, do aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara. Dedicação aqui, irmãos, é o fato de que você tem consciência de que Deus te chamou para ser ministro da graça dEle, e Ele vai colocar os dons dEle nas suas mãos, para que você possa usá-lo. Ou seja, o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Você não encontra nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que foi chamado, que foi chamada, que ficaram com as mãos abanando. Pelo contrário, quando Deus chama, Deus coloca na mão daquele que Ele chamou os dons. Muitos deles questionaram Deus. E é interessante que Deus não abriu mão deles. Deus chama Moisés. Moisés: Senhor, eu sou gago. Eu sou gago no dia a dia, Senhor. Imagina perto de Faraó, que gagueira eu vou arrumar lá, Senhor. Aí Deus falou assim: Moisés, eu não abro mão de você. Prova disso, que você vai ser o único ser humano no planeta que vai ter intérprete. Eu nunca vi intérprete de gago na vida, só na Bíblia. Moisés começava: eu quer. Arão, eu quero, fafafá. Arão, falar, de GGG, de Jeová. Vai, Abraão, vai, Moisés. Gideão também colocou dificuldade. Jeremias diz: olha, um passo de uma criança. Ah, Deus, não tem problema, eu uso gente como criança. Vai. Jonas, dá um trabalho para Deus, mas Deus não abre mão de Jonas. Pedro, o sujeito difícil, ele vê o milagre de Jesus, peixe para todo lado, ele olha para Jesus: retira-te de mim que eu sou pecador. Aí Jesus: para com isso, Pedro. Doravante sereis pescador de gente, de homens. Vamos lá. Aí vai Pedrão. Irmãos, quando Jesus acabou de dar a grande comissão, logo depois os discípulos queriam saber a data da volta de Jesus. Mas Jesus foi enfático: não vos compete conhecer nem épocas, nem vos compete nem tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que compete é vocês esperarem o derramamento do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Ou seja, nós não somos responsáveis pelos dons que não temos, nós somos responsáveis pelos dons que temos. Agora, a segunda coisa é interessante. A primeira delas é o fato de que Deus coloca na nossa mão os dons, para que nós usemos como ministros da graça. E nós pegamos esses dons e colocamos diante do altar de Deus, com a consciência de que tudo que temos e somos é graça dele sendo manifesta na nossa vida.
Olha o que diz 1 Coríntios 4, 7. E que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebestes, porque te vanglorias, como se não tiveras recebido? Ou seja, a consciência de que o dom que Deus me deu, que o dom te deu, que Deus te deu, não é para autoglorificação. Agora, Deus só vai turbinar os dons que Ele te deu, é quando você os coloca diante dEle, para ser usado para a glória dEle, crendo que você é colaborador dEle. Como diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aqui, irmãos, eu selecionei uma frase de D.L. Moody, que eu gosto muito, que diz: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com e para, através de um homem que lhe seja total e completamente consagrado a Ele. Depois ele diz: tentarei ao máximo ser este homem. Terceira coisa, irmãos, se você e eu queremos ser ministros da graça divina, nós temos que ter consciência de que nós precisamos ser ungidos por Deus. Olha comigo o verso 30, por gentileza. Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes dos seus filhos. Irmãos, é interessante aqui que as roupas também eram consagradas, porque a roupa do sacerdote simbolizava o privilégio que pecadores remidos pelo sangue têm de servir como cooperador do Senhor. Notem aqui que não só as vestes, mas também o ser humano, ele era ungido, ele era capacitado pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, irmãos, nós só teremos eficácia no ministério da graça se nós estivermos cheios, plenos do Espírito Santo. Não existe sucesso na vida cristã se nós não estivermos cheios, capacitados, encharcados pelo Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus, irmãos, não é uma opção, é um mandamento. Viver vazio do Espírito Santo é desprezar uma graça, um privilégio enorme que Deus quer dar para mim e para você. Se nós nos colocarmos diante de Deus diuturnamente, pedindo a Ele que nos encha do Espírito dEle, que nós sejamos revestidos da graça dEle, você vai ver, Deus vai te turbinar. Você vai ser quase que um centro irradiador da graça dEle. Você vai santamente contaminando tudo por onde você passa. Agora, irmãos, preste atenção num detalhe muito interessante do texto. Que o óleo só vai aonde o sangue já foi. Tem gente querendo o Espírito de Deus, tem gente querendo pregar, falar, louvar, ser capacitado pelo Espírito Santo, mas não foi purificado. Ainda o sangue do Cordeiro não passou sobre a vida dele. Está vivendo em pecado muitas vezes. Ele quer o óleo do Espírito, mas ele não quer o sangue. O texto diz aqui de forma clara, que o óleo só vai aonde o sangue já foi. Não tem como inverter essa ordem. O Espírito só derrama, só vem com abundância e graça, aonde o sangue já foi e purificou. Vocês se lembram de Isaías? Isaías só foi comissionado por Deus depois que ele foi purificado por Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Isaías, com a boca queimada, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Pecado apaga espírito, gente. A confissão acende. Você quer acender o Espírito de Deus? Confessa os seus pecados. Abandona cada um deles. Sem preguiça, vai nomeando um por um. Porque Deus é fiel e a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de cada um deles. Vocês perceberam que é uma conexão íntima aqui entre sacerdócio e sacrifício, entre o ministro e a graça. Aí se torna ministro da graça. Quarta, irmãos, a necessidade de meditar na palavra de Deus. Olha comigo aí o verso 35, por favor. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Amém. Se nós queremos ser ministros da graça de Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida de meditação na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos outra coisa a anunciar a não ser a palavra de Deus revelada. Eu não tenho nada a dizer, a não ser aquilo que a Bíblia diz. Sou pastor, eu sou cristão, eu sou crente. A mensagem que eu tenho, ela não é uma mensagem a ser criada, é uma mensagem que já foi revelada. Cabe a mim anunciá-la com coragem e intrepidez. Porque nenhum cristão pode criar mensagem. Ele tem que expor. Irmãos, eu quero dar um susto em vocês aqui esta noite. Sabe quantas vezes aparece a expressão, assim diz o Senhor? 420 vezes na Bíblia. Jesus nunca disse assim diz o Senhor. Jesus dizia, em verdade vos digo. Por quê? Porque Ele é o próprio Senhor. Mas você e eu só temos uma coisa a dizer, assim diz o Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Esdras era um homem extremamente culto, conhecia o Antigo Testamento. No entanto, este homem se dispôs a aprender mais da palavra, a viver a palavra e ensinar a palavra a Israel. Perceberam? Viver, aprender, viver e ensinar. Sabe por quê? Quem ensina aquilo que não sabe é herege. Quem ensina aquilo que não vive é hipócrita. Quem sabe e vive e não ensina é negligente. Jeremias, grande profeta de Deus, diante de uma agonia enorme, quase que no desejo de abandonar o ministério, diz lá a palavra de Deus, achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Essa necessidade que você e eu temos de conhecer a palavra de Deus, e o Deus da palavra. Porque a Bíblia diz a respeito dela, que ela é espelho, ou seja, ela nos ajuda a enxergar quem realmente nós somos. Que quando eu reconheço quem eu sou, eu estou apto para saber quem Deus é, e para anunciar para as pessoas que eu não sou referência de nada, mas Deus sim. A própria palavra de Deus diz que ela é semente que traz vida espiritual, que ela é água fresca e límpida, que ela é lâmpada que nos guia, que ela é espada que traspassa a nossa alma, que ela é leite, que ela é pão, que ela é carne, que ela é mel, que ela é martelo, que ela derruba e edifica, que ela é fogo, que ela julga e purifica. A palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, foi escrita por homens santos,
Foi concebida no céu, nascida na terra e é farol para a humanidade na história. Agora, gente, diz o texto aqui que que os filhos de Arão foram purificados, que eles foram comissionados, que eles tiveram essa consciência. Nós sabemos que depois os filhos de Arão se desviaram, mas enquanto não se desviaram, olha o que diz aí no capítulo 9, versículo 23 e 24. Por favor. Olha comigo aí, por favor. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pararam para pensar? Os ministros da graça chegam, diz a Bíblia que o povo é abençoado e que a glória de Deus se manifesta. Olha o verso 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Quando você e eu nos colocamos diante de Deus, para que esses ritos da graça dele se manifestem em nossas vidas, nós passamos a ser instrumentos de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta, mas que pessoas sejam salvas, que pessoas possam provar este júbilo que vem do alto. Notem, irmãos, que o mesmo povo jubilava e prostrava. Eles não caíram de joelhos diante de Deus com pânico. Eles caíram de joelhos diante de Deus com júbilo. Afinal de contas, ministro da graça anuncia a graça. Tem muita gente querendo ouvir o evangelho da graça. Deus tem me dado o privilégio de pregar em algumas formaturas, em alguns lugares por aí. As pessoas estão assim, ó, sedentas. E não é para nada bem concatenado, não, gente. A primeira formatura que eu fui, eu falei sobre as 7 palavras da cruz. Só doido que prega um trem desse em formatura. A outra que eu fui, eu falei do Salmo 23. Na outra que eu fui, eu falei, vinde a mim todos que estáis cansados. E em todas elas eu falei, olha, este canudo que você está recebendo aí é uma bênção, mas tem prazo de validade. O que você tem que fazer é receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Abrir o peito, arrepender-se dos seus pecados. Só isso. Não precisa de muita coisa, não. Casamento, a gente vai lá, fala algumas coisas bonitas, meias floreadas, mas no final você tem que falar assim, olha, Jesus, essa argamassa de Deus, que quer unir vocês, para que vocês possam aguentar as tempestades da vida, a chuva que vai cair, o vento que vai soprar, o rio que vai transbordar. A pessoa, é isso que as pessoas querem. Gente do céu, se você abrir a sua boca, diz lá no Salmo 81, que Deus vai encher. Abre bem a tua boca e encherei. Irmãos, os morros da cidade, a planura da cidade, os condomínios da cidade, todos eles estão sedentos por ministros da graça. Cabe a você e a mim dizer o seguinte, eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Buscar este enchimento do Espírito, buscar este contato com a palavra de Deus, chegar lá com a mensagem simples, da graça, sem nenhum medo de falar de Jesus. Colocar uma mão sobre a cabeça de alguém e fazer uma oração simples, mas apaixonada em nome de Jesus. E você vai ver. Você vai ver. Vai acontecer isso aqui, gente. A glória do Senhor vai se manifestar e o povo não vai aguentar. O povo vai jubilar e o povo vai se prostrar. Vamos ficar de pé?
Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, purificado, com o sangue do Cordeiro, sobre as minhas mãos, sobre os meus olhos, sobre os meus ouvidos, sobre os meus pés. Um coração todo ele dedicado ao Senhor, entendendo que Deus me deu dons, e a Ele eu os entrego, para que Ele use para a glória dEle. Com essa consciência de que só há uma mensagem a ser pregada, e ela está aqui, ó. Isso aqui é poderoso, gente, você não tem ideia. Isso aqui, quando pregado com unção, isso faz uma diferença, gera transformações profundas. Ó Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, ó Pai, como ministro da Tua graça. Que eu possa, ó Pai, ser cheio do Teu Espírito. Que eu possa ter essa santa disposição de anunciar este Evangelho glorioso, que tem o poder de salvar, que tem o poder de restaurar, que tem o poder de transformar bicho em gente, tem o poder de mudar de fora para dentro e de dentro para fora, que tem o poder de fazer com que nós, pecadores, nos tornemos instrumentos de salvação para muitos. Que haja essa santa disposição na vida de cada um de nós aqui, ó Deus. Que nós, ó Pai, ao colocarmos os pés para fora desse espaço, nós possamos entender quem nós somos e o que nós devemos fazer para o louvor da Tua glória, para que pessoas possam cair de joelhos diante do Senhor de forma jubilosa, para que pessoas possam ver a glória do Senhor sendo manifesta na vida delas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser.